Os túneis misteriosos de Xangai de Portland, 23 de maio de 2019. A cidade de Portland, Oregon, nos Estados Unidos foi no século XIX uma grande cidade portuária movimentada, onde os navios carregados de trigo fariam uma parada ao longo do rio Willamette antes de continuar para o mar para esses destinos exóticos como Ásia e Europa. Para atender a todas as equipes que atravessam a cidade floresceu, mas também tinha um lado decadente, com bordéis, casas de jogo e também bares secretos chamados clandestinos durante a proibição. Além de ser um importante polo de exportação, Portland começou a ganhar uma reputação como um dos portos mais perigosos do país. Acabou ganhando-se o apelido de a cidade proibida do Ocidente, onde todos os tipos de espuma e vilões andou seus negócios nefastos. Portland, Oregon para baixo sob a cidade estavam a ser dito vários túneis e salas sinuosos através da escuridão, usado principalmente no início para a realização de embarques para mantê-los fora da chuva e para fornecer uma ligação direta entre vários armazéns e a beira-mar, e muitos estabelecimentos acima do solo tinha interligando porões que reuniu-se com as docas, formando um complexo de túneis. Com essa rede misteriosa de passagens sombrias longe de olhares indiscretos que era apenas uma questão de tempo até os túneis estavam sendo usados para fins mais sinistros, e disse que muitas das casas de jogo da cidade foram localizados para baixo nos confins destes túneis. Muitos dos túneis supostamente se reúnem em torno do bairro da cidade velha Chinatown, e historiador Portland Barney Blalock disse destes túneis misteriosos. Eles foram construídos por volta chinesa nos dias em Chinatown era o centro da atividade de gangues relacionadas às diferentes pinças. As casas de jogo, bordéis e salões de ópio de Chinatown foram conectados a labirintos separados, com portas de aço, alçapões que levam a escadas secretas e túneis para fuga para becos distantes. Estas foram as medidas de segurança projetadas para lidar com as duas pinças rivais e batidas policiais. Um salão e cartão quarto C de Portland de acordo com as histórias, que não seja para esconder a escória da sociedade. Esses túneis, chamados coletivamente de Old Portland Underground, também foram utilizados para outros fins ainda mais malévola, envolvendo os túneis em um manto de medo e folclore sombria. Estes contos particulares têm a ver com uma prática sombrio da área que era comumente conhecido como Xangaiing, o que implica o sequestro de pessoas com a finalidade de depois vendê-los como escravos clandestinos. O principal destino para essas pobres almas era o trabalho como manual a bordo dos navios Shorthanded prestes a começar suas longas viagens, mas a prática é estendida a outros negócios, bem como, e a todos os tipos de histórias de horror de mulheres, sendo Xangai a ser vendido como escravo sexual ou mesmo as pessoas que estão sendo vendidos à fome e tripulações como alimento. No caso dos túneis de Portland, acreditava-se que os túneis foram ampliados, com muitos deles chegando nas várias tabernas, restaurantes, bares e bordéis e desdobrando-se em um sistema labiríntico. Aqui vítimas inocentes seria drogado e levado para as profundezas escuras das catacumbas, ou em alguns casos encontram-se caindo através de um alçapão para a escuridão abaixo, onde eles seriam capturados e levados a uma vida de sofrimento e morte certa. Uma vez que muitos dos visados eram transitórios e as pessoas só de passagem em suas viagens, ninguém iria sentir falta deles e eles apenas se tornam mais dos muitos que desapareceu sem deixar rastro ao longo de suas rotas. Havia supostamente milhares de pessoas que conheceram seu destino desta forma através da rede de túneis subterrâneos de Portland, e houve até alegados mapas que demonstram a forma como a partir desses pontos de entrada para o cais de espera e os senhores de escravos, mantidos em celas improvisadas ou até mesmo caixas para guardar seus destinos. A prática era supostamente tão difundida em Portland que o sistema do túnel começou a ganhar-se um novo apelido como os Xangai Tunnels, e manteve a cidade nas garras do medo. Os túneis Xangai tudo é bastante assustador e sinistro, e soa como ele deve certamente ser uma lenda urbana, assim como o verdadeiro é nada disso.
Bem, nós sabemos que os porões e, pelo menos, alguns túneis existem lá sob Portland, e embora muitos há muito que desabaram ou foram inundados pela subida das águas, alguns deles ainda podem ser acessados ou mesmo visitam hoje. Sabemos também que a prática de shanghaiing de fato existiram durante a era nos portos ao longo da costa oeste. O que não é aparente é se isso nunca realmente aconteceu em túneis de Portland ou não, na medida em que é reivindicado, sim, tudo. Também não se sabe se os túneis estavam sempre tão extensa e interligados como é reivindicada nessas histórias, ou se eles realmente serpenteava todos sob a cidade a surgir dentro de bares e restaurantes para o propósito de shanghaiing. No final, não se sabe de alguma vez houve realmente um labirinto de túneis interligados aqui que se estendem por toda a cidade como dito no lore, ou se eles nunca foram utilizados para a prática sombria de shanghaiing. No entanto, as histórias continuam entrincheirados dentro da tradição e lendas da cidade de Portland, e um olhar assustador em sua história mais escura.